15 de dezembro de 2020. Em um momento, eu era um pesquisador cético, e no seguinte, um acidente catastrófico me lançou em uma visão que destruiu minhas crenças. Encontrei as profecias aterradoras de Nostradamus sobre o Anticristo, verdades que poderiam alterar nosso futuro. O que descobri vai te deixar em choque. Não perca esta revelação. O dia começou como qualquer outro. A familiar correria da manhã, pesando sobre mim, enquanto me apressava para me preparar para minhas reuniões acadêmicas. Estava absorto em pensamentos, refletindo sobre as últimas pesquisas sobre Nostradamus, uma figura que consumia grande parte da minha energia intelectual. Mal sabia eu que estava à beira de uma transformação profunda, aquela que iria despedaçar meu ceticismo e alterar minha própria existência. Era uma tarde cinzenta de 15 de dezembro, por volta das 3h47 da tarde, quando o inesperado aconteceu. Em um momento eu estava dirigindo, e no seguinte, tudo mudou em um instante alarmante. Lembro-me do barulho ensurdecedor do metal se amassando, a aguda pangada de pânico rasgando meu ser enquanto meu carro colidia com outro veículo. Naqueles últimos segundos antes do impacto, o tempo parecia se alongar. Meu coração batia violentamente, pulsando no meu peito como um alarme frenético, enquanto me preparava para o que acreditava ser o fim. Os médicos informaram minha família mais tarde que meu coração havia parado por 8 minutos e 14 segundos. Esses números pareciam quase surreais, ecoando em minha mente como um lembrete indesejado do que eu havia enfrentado. Fizeram tudo o que podiam para me reanimar. Mas, naquele momento, tudo o que pude sentir foi uma escuridão sufocante me envolvendo, puxando-me para um vazio que parecia chocantemente indiferente à minha existência. Foi nesse silêncio inquietante que o medo me agarrou, confusão e desespero se chocando dentro de mim enquanto eu me afastava do mundo que conhecia. No entanto, algo notável começou a se desenrolar em meio àquela escuridão. Uma jornada inesperada rumo ao desconhecido que abalou as fundações das minhas crenças. À medida que eu me afastava da minha dor física, as barreiras da realidade começaram a se dissolver, insinuando a aventura surreal que estava por vir. Foi nesse espaço desorientador que senti um despertar, uma mudança inegável que prometia revelações além de tudo o que eu já havia imaginado. À medida que meus arredores mudavam, uma suave acolhida me envolveu, embalando meu ser em uma luz como nada que eu já havia experimentado. Era reconfortante e, ao mesmo tempo, elétrica, me atraindo para um reino que parecia, ao mesmo tempo, estranho e dolorosamente familiar. E então, diante de mim, estava uma figura que eu reconheceria mais tarde como Nostradamus. A visão dele gerou uma onda de emoções. Maravilha, apreensão, descrença, todas lutando por domínio dentro de mim. As vestes longas e fluidas dele balançavam levemente, brincando com o ar ao seu redor, enquanto a intensa gentileza em seus olhos parecia penetrar diretamente em meu ceticismo, alcançando as profundezas da minha alma. Quase não consegui respirar ao absorver os detalhes, cada aspecto ressoando com os inúmeros textos históricos que havia estudado na minha pesquisa. Ali estava ele, uma figura que eu havia dissecado em salas de aula e bibliotecas, agora exalando uma aura de sabedoria temporal, viva e presente. Nostradamus falou diretamente para mim, sua voz firme e grave, envolvendo minha consciência como um aperto de ferro. Ele compartilhou profecias que pareciam ao mesmo tempo estranhas e estranhamente familiares, como se tivessem sido gravadas em meu ser muito antes deste momento. Encontrei-me hesitante no início, atrapalhando-me para processar o peso de sua presença e a enormidade do que ele transmitia. Mas a clareza e a precisão de suas palavras me impactaram fortemente. Eram impossíveis de ignorar. Cada frase que ele pronunciava parecia uma chave girando em uma fechadura dentro de mim, desencadeando uma cascata de pensamentos que ameaçava me afogar. Então, veio a urgência de sua mensagem. Nostradamus revelou detalhes perturbadores sobre uma figura que estava ascendendo ao poder. O Anticristo, à medida que suas palavras se gravavam em minha mente.
Um profundo frio me envolveu, fazendo arrepios correrem pela minha espinha. A visão ameaçadora de destruição que ele traçou parecia tangível, um aviso sombrio pairando no horizonte. E eu não pude deixar de sentir o peso de suas implicações, pressionando meu peito. As cores ao nosso redor mudavam constantemente, como uma pintura abstrata impregnada com a gravidade de suas revelações. Um pano de fundo vívido que lembrava um horizonte cósmico pulsando com energia. Eu estava sem fôlego, não apenas pela experiência surreal, mas pelo conhecimento de que essas verdades poderiam conter as chaves para entender eventos que ainda estavam por vir. Meu coração acelerou enquanto eu lutava com a antecipação e o medo, sabendo que estava à beira de um conhecimento que poderia remodelar o mundo como eu o conhecia. A primeira revelação me atingiu como um raio. Nostradamus revelou que o anticristo surgiria por volta de 2025. Uma revelação surpreendente que me deixou atordoado com incredulidade e urgência, mesmo enquanto eu estava ali, envolto em uma luz sobrenatural. Parte de mim lutava para compreender o peso de suas palavras. Como uma figura da história poderia falar de uma cronologia tão específica, com tanta clareza? Nostradamus descreveu uma figura política importante ascendendo ao poder. Sua identidade envolta em um manto de mistério, mas inegavelmente perigosa. Eu quase podia sentir o frio irradiando de sua voz, enquanto ele narrava o caos iminente que cercaria esse indivíduo. Parecia uma profecia sombria, se desenrolando bem diante dos meus olhos, e eu não conseguia afastar a sensação de angústia que se infiltrava em meu ser. Isso não era um aviso abstrato. Era um chamado premente à conscientização, que parecia perfurar o tecido do meu ceticismo. Enquanto ele continuava, as visões que ele pintava eram nítidas e assombrosas. Eu vi cidades descendo ao caos, agitações políticas irrompendo em violência, desastres naturais, causando destruição, e uma fragilidade inegável cobrindo a humanidade como um manto de... Cada cena era vividamente entrelaçada com fios de incerteza e desespero, marcos decisivos, levando ao domínio do anticristo. Meu coração acelerou enquanto tentava reconciliar a tranquilidade da minha vida anterior com esse futuro tumultuado que ele expunha diante de mim. Nessas revelações, eu me vi questionando minhas crenças anteriores, lutando com as implicações das previsões de Nostradamus para o nosso mundo atual. Era aterrorizante pensar em como aqueles eventos poderiam se alinhar com a discórdia crescente que eu tinha testemunhado nos últimos anos. Será que estávamos nos aproximando de um ponto de inflexão, onde as escolhas da humanidade poderiam moldar nossa própria sobrevivência? Suas profecias pareciam como uma densa neblina que me envolvia à medida que cada imagem se desdobrava, um lembrete das tempestades se formando em nosso horizonte. A experiência física da ansiedade pesava sobre meu peito. Eu lutava com uma urgência que parecia transcender o tempo e o espaço. Minha mente analítica lutava ferozmente contra a emoção crua que fluía dentro de mim. O que aprendi a seguir aprofundaria ainda mais nossa intersecção com a história, revelando verdades ocultas que são críticas demais para ignorar. Eu sentia um despertar, uma busca incansável para entender tudo isso. E é aterrorizante pensar quantos outros poderiam permanecer alheios ao caminho que se define à frente. Durante essa extraordinária experiência de quase morte, Nostradamus me revelou percepções sobre as interpretações contestadas de seus quadros, versões que se desviavam significativamente das narrativas convencionais que eu havia estudado por anos. Como pesquisador, me orgulhava de fundamentar meu entendimento em interpretações estabelecidas, mas ao enfrentá-lo, minhas defesas habituais desmoronaram. Senti uma dissonância dentro de mim. Perguntas começaram a girar como folhas apanhadas em uma tempestade. Como poderiam essas profecias se alinhar com as discordâncias acadêmicas em que eu estava imerso? A clareza e a coerência de suas mensagens eram inegáveis, me chamando a ouvir, apesar da tensão que apertava meu coração cético. Cada palavra parecia ressoar, ecoando de uma maneira impossível de ignorar. Nostradamus não apenas falava, ele me levou em uma jornada extraordinária. As imagens vívidas que ele evocava eram surpreendentes. Ele me mostrou símbolos e datas, com uma intensidade que quase parecia elétrica,
me guiando por um labirinto de significados que havia me escapado em minhas pesquisas anteriores. À medida que revelava diferentes interpretações, eu quase consegui ver as camadas de interpretações errôneas passadas se desfazerem, expondo verdades mais profundas ocultas à vista de todos. Os símbolos, uma grande roda do destino, um sol nascente, sombras do passado, entrelaçando-se com o presente, flutuavam ao nosso redor, como se tivessem sua própria força vital, cada um pulsando com significado. A cada nova compreensão, eu sentia como se uma peça de quebra-cabeça estivesse se encaixando, despertando um turbilhão de curiosidade e urgência dentro de mim. Era como se essas revelações não fossem apenas reflexões históricas, mas chamadas urgentes para a conscientização que poderiam reconfigurar nossa compreensão dos eventos modernos. O confronto entre minhas antigas crenças e esse entendimento extraordinário gerava uma turbulência que era ao mesmo tempo desorientadora e emocionante. Essa colisão entre ciência e espiritualidade me forçou a confrontar minha identidade profissional e trouxe uma sensação de vulnerabilidade que eu nunca havia esperado. Era um período tumultuado de questionamentos. Como eu poderia reconciliar o pesquisador racional que sempre fui com o testemunho dessas revelações profundas? Enquanto processava essa abundância de informações, tornava-se cada vez mais claro que eu estava à beira de uma mudança inevitável, uma transformação que nunca havia antecipado, Não consegui me livrar da sensação de que havia tropeçado em algo vital, uma espécie de conhecimento que, se compartilhado, poderia despertar outros da mesma forma que me despertou. O entusiasmo pela descoberta misturava-se com a apreensão. Eu me perguntava quais seriam as repercussões das minhas afirmações. Será que os outros veriam as verdades escondidas sob as molduras das narrativas existentes? Ou simplesmente descartariam minha experiência como uma fantasia passageira? Como eu poderia correr o risco de me alinhar a qualquer interpretação que divergia das normas aceitas? Quando voltei daquela experiência de quase morte, a avalanche de emoções era avassaladora. Sentia que estava sendo submerso em um turbilhão de pensamentos e sentimentos que se abatiam sobre mim, engolfando minha própria essência. A parte lógica do meu cérebro lutava ferozmente contra a verdade vívida do que eu acabara de encontrar. As memórias das palavras de Nostradamus ecoavam incessantemente em minha mente. Cada sílaba uma lembrança da gravidade do que eu havia testemunhado. Enquanto eu lutava contra a descrença, com o coração acelerado e cheio de urgência, sentia medo e esperança simultaneamente. Medo do que estava por vir, uma nuvem escura se aproximando ao longe, e esperança enraizada na compreensão de que me foi dada uma chance de me preparar. Quem eu era para ignorar essas revelações? O turbilhão interior se intensificava à medida que enfrentava a realidade da minha experiência. Em questão de momentos, toda a minha perspectiva mudou, mas o cético dentro de mim se agarrava desesperadamente às suas antigas crenças. Eu estava à beira de dois mundos, um enraizado no pensamento racional e outro puxado por verdades espirituais inegáveis. A relutância da minha mente cética colidia com o impulso urgente de alertar outros sobre os avisos iminentes de Nostradamus. Cada noite, o sono me eludia enquanto lutava com a sensação de responsabilidade pela mensagem que recebi. Como poderia transmitir esse conhecimento sem ser descartado? O medo persistente de ridículo rondava meus pensamentos, mas também havia a compreensão profunda de que permanecer em silêncio parecia uma traição à verdade. Eu desejava desesperadamente compartilhar essas percepções, mas sabia que a jornada não seria fácil. Eu podia imaginar as expressões de ceticismo nos rostos das pessoas ao ouvirem minha história, aqueles que poderiam descartá-la como uma ilusão elaborada decorrente de um trauma. Mas eu poderia me dar ao luxo de ficar em silêncio? A cada minuto que passava, a urgência crescia, se enraizando mais profundamente dentro de mim. O peso desses avisos cósmicos permanecia muito tempo depois que minha experiência se dissipou, um lembrete persistente de que eu tinha o dever de compartilhar o que havia aprendido. No final, prometi contar minha história,
movido por uma missão de despertar uma consciência entre aqueles dispostos a ouvir. Eu não conseguia negar a transformação que ocorria dentro de mim. A mudança era palpável e a responsabilidade parecia pesada, mas necessária. Ao me preparar para entrar no território desconhecido da narrativa, não pude deixar de pensar: o que eu fizer a seguir pode mudar o caminho de muitos. Preciso confrontar a inquietação de minhas crenças passadas e compartilhar essas mensagens urgentes. A fusão de medo e esperança percorria meu ser, acendendo uma motivação que eu nunca soube que possuía. O tempo estava passando, e agora eu sentia que não havia como voltar atrás. Eu sabia que precisava abraçar o peso das minhas revelações, e ao me manter neste cruzamento, tornou-se cada vez mais claro para mim que permanecer em silêncio não era mais uma opção. Olhei em direção ao horizonte, pronto para enfrentar quaisquer desafios que surgissem, impulsionado pela esperança de que talvez minhas experiências pudessem ajudar a iluminar o caminho através do que pode ser um futuro sombrio. Minha jornada não terminou com a experiência. Ela se transformou em um dever profundo de compartilhar os avisos que encontrei durante aqueles momentos críticos com Nostradamus. O peso dessas revelações repousa pesadamente sobre meus ombros. Um lembrete constante de que eu não posso simplesmente me afastar dessa nova compreensão. A cada dia, sinto a urgência me apertando, puxando-me de volta às imagens de caos que ele me mostrou, lembrando-me de que minha experiência não foi apenas para mim, mas para todos nós. Ao refletir sobre o que aprendi durante aquele encontro transcendente, as lições principais ressoam mais profundamente do que nunca. Vivemos em tempos precários. Não se trata apenas de uma noção filosófica. É uma realidade apoiada pelas percepções que Nostradamus transmitiu. As revelações sobre o Anticristo, juntamente com os avisos simbólicos que ele compartilhou, merecem nossa atenção imediata. Ainda posso ouvir sua voz grave ecoando em minha mente, nos instando a reconhecer a tempestade que se forma sob a superfície da vida cotidiana. Convido você a refletir sobre sua própria vida e o mundo ao seu redor. Não espere os sinais aparecerem para começar a se preparar. Devemos ser proativos e vigilantes. Mantenha-se informado sobre as mudanças em nosso mundo e cultive um espírito de adaptabilidade. É fácil descartar verdades desconfortáveis, mas essa complacência pode muito bem nos deixar cegos ao que realmente está acontecendo nos bastidores. Somos parte de algo maior, e reconhecer nosso lugar dentro disso pode nos capacitar a enfrentar o que está por vir com coragem. O relógio está contando. O nosso mundo exige atenção agora. O momento de agir é antes que ignoremos os sinais. Se você achou a minha jornada fascinante e esclarecedora, por favor, curta, se inscreva e compartilhe este vídeo. Junte-se a mim nesta busca por compreensão e consciência. Juntos, podemos enfrentar os desafios que estão por vir. Acredito verdadeiramente que cada pessoa que se envolve com esta mensagem contribui para a força coletiva que precisamos para navegar nas águas incertas do nosso futuro. Quero expressar minha sincera gratidão por me permitir compartilhar este vislumbre de um mundo que muitos podem desprezar, mas que é profundamente real e vital. É um mundo entrelaçado com o nosso, onde o conhecimento, talvez antes visto como mera curiosidade acadêmica, se tornou uma tábua de salvação em tempos turbulentos. Ao concluir, deixo você com um pensamento persistente. Passado, presente e futuro se entrelaçam, e devemos abraçar essas verdades para navegar nas águas incertas que estão à frente. Estamos prontos para enfrentar os destinos entrelaçados do nosso passado, presente e futuro. As respostas aguardam aqueles dispostos a buscar. Vamos embarcar juntos nesta jornada e descobrir o que nos espera além do véu